E aí pessoal, bem-vindos ao Fazendo a Diferença Podcast. Eu sou Pedro Mores e hoje nós estamos com um vídeo mais que especial. Mas antes, nós vamos falar um pouquinho dos nossos patrocinadores. Para começar, nós temos a Gabriela Costa, ela que é maquiadora profissional e artística. Ela com maquiagens excepcionais, pessoal, um curso de automaquiagem incrível. E para acompanhar um pouquinho mais o trabalho dela, segue ela lá no Instagram e confira todas as novidades. Também temos o Evandro Rodrigues, ele engenheiro, tá com uma novidade incrível aqui na cidade de Orlândia. Se você está procurando construir, entre em contato com ele que ele tem uma novidade quentinha em preço ótimo para você. O Instagram dos dois está aqui embaixo. E hoje, pessoal, nós estamos com um vídeo incrível, com uma convidada mais que especial. Temos a honra de estar recebendo ela aqui hoje. Ela que é cantora e compositora, já está há muitos anos na música, uma pessoa muito alegre, que eu tive o prazer de conhecê-la pessoalmente já. Com uma alegria assim imensa, uma pessoa apaixonada por Cristo, pela música, pela arte, formada em louvor e adoração no Centro de Treinamento Ministério Diante do Trono, estudou violino no Conservatório Musical de Mauá, já foi professora de técnica vocal e, se não fosse o bastante, ela ainda é bacharel em teologia pela Faculdade Batista em Minas Gerais, uma pessoa que vai ter muito a agregar aqui hoje. Recebam com muito carinho e palmas, produção, Lorena Fade. Ei, gente, coisa boa estar aqui falando com vocês. Obrigada pelo convite. Foi muito legal de ter se conhecido e estar aqui agora. A gente que agradece por esse carinho, você deu um pouquinho do seu tempo. Acabou de voltar de viagem, né? Tava em Salvador, se eu não me engano. Estava em Salvador. E... Cheguei de viagem e depois engatei, porque o meu namorado ele é ativista, né, de direitos humanos. E muito envolvido com a pauta. Na verdade, a pauta dele é população de rua. E a gente acompanha uma pessoa chamada Amaral, que é um querido. Ele precisava muito de uma carroça. Ele mobilizou, na verdade, né? Uma ação para as pessoas doarem. E a gente conseguiu o dinheiro para a carroça. Não sei se você sabe, mas é um valor alto, assim. É mais de R$ 2.000 uma carroça. Nossa, não fazia ideia Então, é dessa. um bem. Exato. É um bem, assim, para o carroceiro. E o valor que estão pagando hoje para embalagem, para reciclagem, mesmo que as empresas falem muito sustentabilidade, não é um valor alto, assim, a pessoa trabalha 12 horas por dia para receber 10, 15 reais. É Então, mas complicado. assim, precisa trabalhar, né? E aí ele tá muito feliz, conseguiu essa carroça, a gente foi entregar, viu chama Pimp, né, o lugar que eles grafitam a carroça para ficar dentro do projeto, é muito legal. Ah, Enfim, que massa. então foi longo, assim, o processinho da entrega, e cheguei há pouco em casa. Fade, pra quem ainda não te conhece, se apresenta pro pessoal. Já comentei um pouquinho, mas fala um pouco mais sobre você. Tá. Cara, eu sou uma pessoa que fala bastante. Como vocês podem perceber, eu comecei a contar da minha vida já, né, que tinha acontecido no meu dia. Mas eu acho que é isso, assim. Eu sou uma pessoa apaixonada por Jesus, eu faço muita coisa. Não só no âmbito congregacional da igreja, mas eu levo muito a sério o Tiago, que fala que a fé sem obras é morta. Então, eu não acredito que eu preciso de obras para ser salvo, porque a graça basta, o sacrifício de Jesus basta, mas estar em Jesus me move para uma transformação social. Eu acredito piamente nisso, eu acredito piamente em Atos dos Apóstolos, quando falo perseveravam no partir do pão e nas orações, sabe? Ninguém tinha falta de nada. Então, eu sou essa pessoa que, apesar de fazer muita coisa, eu não gosto de me definir por títulos, porque títulos qualquer pessoa pode ter. Sim. Agora, a gente pode fazer muita coisa sem ser, sabe? Mas quem é, faz. E eu quero que ser seja o bastante na minha vida. E essa essência, assim, é algo incrível, sabe? Que realmente, você falou, muitas pessoas querem ter tanta coisa, querem parecer ser tanta coisa. E quando a gente foca só em viver a nossa verdade, acaba que as outras coisas É, vêm por consequência, né? exatamente. Fica É, muito mais leve. sim, igual muita gente vai trabalhando por dinheiro, sendo que o dinheiro é consequência do trabalho também, né? Exato. E, Fadi, hoje você canta lindamente, diga-se de passagem. Ah, É, obrigada. a gente acompanhou vocês, o Preto no Branco aqui no evento em Orlândia, né? E eu Hum, lembro que eu comentei com a Gabi, que é minha noiva, falei assim, cara, assim, a gente ouve, né, pela YouTube e tudo mais, mas quando você vê pessoalmente, você fala, caraca, é melhor ainda.
Isso é muito massa, sabe? E aí, eu lembro que o primeiro louvor que vocês cantaram aqui, você começou louvando, né? E depois os Aham, meninos foram em sequência. Eu falei assim, nossa, realmente, é real, ela canta muito. Aí veio o ah, Silas. Não, obrigada. ele canta muito também. Ah, o Luan deve ser um pouquinho diferente. Não, o Luan canta muito também. Entendeu? É um negócio muito É, massa, assim, você a vê. gente preza muito por essa qualidade, assim. E é muito legal saber que o ao vivo é melhor que o gravado. Tipo, porque na excelência artística é isso que nos importa. Que vocês Sim. sintam isso. E um show, assim, muito massa, muito leve, assim. E traz uma energia muito boa que o gospel também precisa, sabe? Glória a Deus, eu fico muito feliz por isso. É pra chorar, pra dançar, pra adorar, pra É. pular, pra tudo, né? Tem tempo pra tudo. Sim, e às vezes o pessoal do secular, né? Eu vejo alguns amigos, né? Falar, ai, mas você dança, tem, nem precisa beber e tudo mais. E a alegria do Espírito Santo vai muito além disso, né? E Aham, isso que é legal demais. E sim. você canta faz desde quando? Você canta desde pequenininha? Foi na adolescência que você iniciou? Olha, a primeira vez que eu cantei em público foi no casamento com 3 anos. Foi até uma música, acho que do. Foi do Amo Você, é certeza, eu não lembro o volume, acho que é volume 3, que era aquela. O que Deus uniu não poderá jamais. E eu era muito pequenininha, minha mãe ficava me ensaiando, me ensaiando, me ensaiando. Mas eu comecei a ganhar dinheiro cantando, trabalhando, né, com isso, com uns 16, 17. Que foi quando eu comecei a cantar em casamento. E seus pais são do ramo da música também? Não, meus pais são pastores. Mas Mas já ali sempre te incentivaram, desde pequenininha. me incentivaram. É, eles acreditam muito naquilo que Deus coloca no nosso coração, assim. Então eu acredito que fosse qualquer coisa. Se fosse medicina, eles iam me impulsionar. Se fosse jornalismo investigativo, eles iriam me impulsionar. A minha mãe sempre fala: o que me importa é que vocês estarem aos pés de Jesus. No restante, E uma coisa assim que a gente tem muito em pauta aqui no podcast é o quanto que o apoio dos pais faz total diferença, sabe? Que a gente vê muita gente que tem os filhos ali e tudo mais e quer colocar o sonho do pai no filho, sendo que o filho vai descobrindo as suas próprias coisas, né? E basicamente isso que é, aconteceu com você. Eles te impulsionaram e deu certo, né? Isso que é muito legal. sim, a psicanálise explica, né? Que é o que eu tenho muito interesse, tenho lido bastante, ouvido bastante. Mas é esse não cortar o cordão umbilical, de pais querendo se realizar nos filhos, assim, eu não realizei isso, eu quero que você realize. E se o filho rompe de alguma forma para descobrir sua individualidade, aquilo é como se fosse uma desonra, né, para os pais. E é muito difícil para o cristão, por exemplo, para o jovem cristão, que pensa: meu, eu preciso honrar meu pai e minha mãe. Como é que eu honro meu pai e minha mãe sem fazer o que eles querem que eu faça? Sendo que eu odeio fazer o que eles querem que eu faça, por exemplo. E aí eu tive um professor muito maravilhoso, o Cacá Menezes, ele dava aula de missão integral, capelania, enfim, algumas aulas assim, ministério profético, se não me engano também era com ele, no seminário. E ele tem uma fundação chamada Ele Clama, é uma comunidade terapêutica, que pessoas em situação de rua vão para lá, pessoas viciadas, dependentes químicos, né? Moram com ele nesse lugar, ele tipo, é casado com 2 filhos, pastor, 30 coisas. Foi deputado estadual também, se não me engano, ou vereador, uma coisa assim, em Minas Gerais. E ele era pastor e líder dessa fundação na época, em 2013. E aí eu lembro que ele disse que Deus colocou muito no coração dele, que era para ele cuidar de pessoas em situação de rua e dependentes químicos. E a família dele tem uma grana, assim, é dona Uhum. de um comércio bem grande, então ele tem o dinheiro dele, ele era herdeiro, basicamente, sabe? E os pais dele falaram: meu, o que você tá fazendo? E pra eles era uma desonra. E aí ele, como cristão, ele ficava muito confuso, tipo, o que que eu É. faço, sabe? Deus colocou isso no meu coração, eu tenho fome pela vontade de Deus, e eu tendo contra a vontade da minha mãe. A mãe dele parou de falar com ele, eu não lembro direito, ela foi uma história bem conturbada, e eu sei que ele morou um tempo na rua com a galera. E começou a levar a galera para morar com ele na casa dele, até formar essa fundação. E aí teve um dia que uma mulher, acho que era uma livraria da família dele mesmo, chegou na mãe dele e falou: seu filho é o Kaká? Sim, ele. Eu queria muito te agradecer, porque o meu filho é dependente químico
e ele conseguiu vencer as drogas, porque o seu filho ajudou ele. E seu filho ajudou minha família, seu filho começou a elogiar a mãe dele, né? Agradecer por tudo que o Kaká tinha Uhum. feito. E naquele momento, a mãe dele percebeu que ele honrava eles. E num aniversário da família falou: Você é o filho que mais me honrou. Então, a gente entende que, eu entendo pelo menos dentro disso, né? Que honrar o pai e a mãe é cumprir a vontade de Deus Sim. para nossa vida. Só que aí é isso, né? Como descobrir a vontade de Deus para nossa vida? É só um relacionamento mesmo com ele. E estar sensível à voz do Espírito Santo é algo assim muito mágico. Eu tenho vivido algumas coisas atualmente assim na minha vida particular, sabe? Que eu comecei a dar aula aqui na escola em Orlândia de programação, que eu sou programador. E experienciei alguns momentos ali com alunos, sabe? De mínima relação assim que eu tinha. Eu tô dando aula faz 3, 4 meses. Então assim, Uhum. conheço pouco, né? Não sou amigo ainda, né? A gente tá criando uma relação. E às vezes de eu sentir assim Jesus falando pra eu dar um abraço, assim, pra eu conversar com essa pessoa. E quando eu chego ali e pergunto se tá tudo bem, é como se tirasse um grande peso das costas, sabe? Simplesmente por ser ouvido, Sim. entendeu? E esse lance de estar sensível à voz do Espírito Santo e fazer aquilo que o Espírito Santo se chama pra fazer é algo lindo, porque muitas pessoas acabam parando no meio do caminho, por medo ou por essa incerteza, insegurança. Total. E é muito incrível que a gente tem uma certeza inexplicável quando vem de Deus mesmo, sabe? E por mais que tenha um medo carnal, mas quando você faz aquilo que Jesus te chamou pra fazer, te pediu pra fazer, você vê assim acontecer coisas incríveis em um Gera simples frutos ato. eternos, né? E Fad, você começou a cantar ali nos casamentos, né? Como você comentou com a gente. Mas Uhum. você teve um momento que você acabou saindo da sua cidade natal, né? Pra seguir a carreira de música. Como é que foi esse período pra você? Então, eu saí com 17 anos de casa para estudar no CTMDT. E foi ótimo, assim, eu sou muito desapegada, sendo muito sincera. Então, não tinha esse lance de, ai meu Deus, meus pais, o que vai acontecer? Meus pais me criaram pra vida, né? Eles sempre falavam, você não é nossa, você é de Deus, então não tem muito o que fazer. E eu sempre fui desgarrado nesse aspecto. Então foi ótimo, aprendi muito. Fiquei 5 anos fora de casa, fiz seminário, fiz a faculdade, tudo em Minas Gerais. Amo Belo Horizonte profundamente, aprendi muita coisa. Eu sou filha de pastor, né? Como eu te disse. Uhum, Então, eu estudei com muitos filhos de pastores ou pessoas responsáveis dentro das suas comunidades por algo. E uma coisa que eu percebi muito no seminário é que eu não precisava usar uma máscara. Porque sempre fui responsável por muita coisa, né? Eu era discipuladora de criança, líder de célula de jovens, era do louvor, e, sabe? 30 coisas. Né? Lavava o banheiro, e pregava, e dançava, e, sabe? uhum, A gente faz tudo. Mas ao mesmo tempo existia uma áurea de santidade e perfeição a ser atingida, que eu encontrei muitas pessoas muito machucadas no seminário, que elas não podiam ser elas mesmas, ou elas não sabiam quem elas eram, porque elas eram aquilo que as lideranças ou seus pais desejavam que elas fossem, assim como eu também. Então elas não falavam sobre suas dificuldades, elas se apresentavam perfeitas, é, fugiam de si, assim, foi muito difícil. E aí foi um lugar que eu descobri que ser vulnerável é extremamente importante na caminhada com Cristo, sabe? sim. Que a gente. Eu olho para os personagens da Bíblia e fico, gente, de onde que tirou que tem que ser perfeito, sabe? Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ele era todo estranho, todo errado, péssimo pai, mandou matar o amigo, adulterou, e não sei o quê, era sanguinário, Davi era sanguinário, sabe? Uhum, Então, e aí você olha, ele era, mas por quê? Porque ele era quebrantado, ele era honesto, ele se arrependia, ele voltava os olhos para Jesus, ele entendia os limites, ele ouvia quando o profeta falava, sabe? E aí foi muito bonito, porque nesse tempo, foi um tempo.
divisor de águas pra mim, porque reformulou o que eu achava que era ser espiritual e santo. Até você tava falando, me lembrou de uma frase que eu ouvi uma vez numa pregação, acho que foi da Thalita Pereira, se eu não me engano, que ela Maravilhosa. falava que santo não é aquele que nunca se suja, mas é que sempre se limpa. E é Exato, muito isso, sabe? Porque errar e pecar a gente vai inevitavelmente. Nós somos frutos do pecado, né? Mas quando você assume isso e você confessa seus pecados, você está querendo melhorar, isso vale muito exato, mais do que uma imagem perfeita. exato, porque de nada vale. A gente pensa tanto na nossa. Óbvio que Provérbios fala que a gente precisa zelar pelo bom nome, mas a gente pensa tanto na nossa imagem, na nossa. Qual é o nome? Tem um nome pra isso. Ah, cuida da sua. Meu Deus, eu esqueci, Uhum. tá na ponta da língua. Mas enfim, a gente cuida tanto dessa palavra que eu esqueci agora o nome, vamos colocar aqui a imagem, que a gente esquece que Deus olha o nosso coração. Então, assim, não Aparência, né? importa o que tá todo mundo olhando. Não importa quão maravilhoso você é, entende? Não importa. Deus tá olhando o seu coração. Você pode estar ganhando 30 mil pessoas para Jesus, levando 30 mil pessoas, pastoreando, expulsando demônio. Pode fazer o que for. Ninguém tá vendo a motivação daquilo. Deus tá vendo. Sim, Inclusive, a Bíblia fala que a gente vai chegar um dia, e é um dos versículos que eu mais temo, assim, vai falar, Senhor, Senhor, em seu nome eu, não sei o que lá, seu nome eu fiz. Fala, faça de mim que eu não te conheço. sim. Então, assim, onde tá o nosso coração, E a sabe? palavra doída é essa, né? Fala sério. Totalmente, assim. Eu acho que não é dolorosa, mas é mais de temor, Sim, é de zelo, sabe? Pela casa do Senhor e por aquilo que Ele coloca nas nossas mãos como casa dele, como igreja que somos, né? Então, enfim, eu acredito muito nessa igreja e nesse local amigo, onde eu posso ser pastora e ser pastoreada, e ser um abraço de Jesus mesmo, de falar, calma, você é bem-vindo à mesa. Não expulsar ou falar, nossa, você vai para o inferno, ou não ser lugar de segurança, onde a pessoa confessa seus pecados e ao invés de ser curada, ela é difamada, sabe? sim. Então, a gente está falando de uma coisa que existem 30 mil implicações, mas no final, eu não lembro quem fala isso, mas é aquilo. A igreja não é um santuário para santos, assim. A igreja é um hospital Sim, eu ia falar para exatamente pessoas. isso agora. Exato. Eu não lembro quem falou isso, mas é uma ótima analogia, assim. Então, a gente está ali para ser ajudado, para ser cuidado e parecer cada dia mais com Jesus, assim. Que a Bíblia fala, né? Que a gente precisa. Essa é a nossa meta. Essa é a estatura de Cristo. E a gente só consegue confessando, sendo curado, vivendo, apanhando e tendo o coração quebrantado. Faz parte da trajetória. A salvação, ela é na hora, mas também o entender da salvação e esse crescimento, ele é processual, né? Sim. E quando você tava falando, eu acabei lembrando de uma cena assim muito forte que eu tive com Deus, um aprendizado, que uma vez eu fui num culto e a pessoa que foi ministrar era uma pessoa que já tinha feito algumas coisas ruins comigo, sabe? Então, sim, eu sabia, tava meio machucado ali e ao mesmo tempo a palavra que estava sendo dita era muito forte também pra minha vida. E eu fiquei ali num conflito, sabe? Tipo assim, um pecador que errou, me machucou demais e ao mesmo tempo a palavra de Deus que tava falando também e eu meio fechado o coração, né? E Jesus, assim, eu ouvi nitidamente, não como uma voz audível, mas um sentimento que me disse, sabe? Que enquanto eu olhar pra essa pessoa, pra quem quer que seja que estivesse no púlpito, né? E olhasse pra pessoa, eu não ia estar vendo nada. Mas quando eu vi a graça, e a graça que me alcança também, eu tava vendo meio que um espelho do céu. E independente se a pessoa me machucou ou não, se a pessoa eu conheço ou não, quando eu me permito ver essa graça, eu consigo ver tudo aquilo que Jesus queria falar comigo. E assim, foi um Exatamente. ensinamento, um tapa na cara que eu brinco, né? Que Jesus dá uns tapas de vez em quando. Uhum. Muito lindo, sabe? Porque Sim, a gente acaba sempre julgando demais. E não cumprindo nosso papel de igreja como hospital real, sabe? sim. E
Às vezes, um morador de rua que você não dá a mínima pode ter uma palavra de Deus pra você naquele momento, porque Jesus ele usa quem ele quer a hora que ele quer. Exatamente. E a gente não dá muito valor pra essas coisas assim, sempre com um olhar muito julgador, até mesmo dentro da igreja, infelizmente. Uhum. Sim, totalmente. Tiago avisa a gente sobre isso. E você ficou um período fora de casa, né, que você comentou. Saiu aos Uhum. 17, ficou 5 anos, você falou, né? 5, é. Então voltou aos 22, correto? Certo. E nesse período, assim, você acabou crescendo bastante profissionalmente, né? Na sua carreira e tudo mais. Como é que foi esse voltar pra você, quando você voltou, no final? Foi muito difícil. Foi um período que eu entrei em depressão, inclusive. Porque eu não queria ter voltado de Belo Horizonte. Eu voltei por obediência ao meu pai. Hoje você tá morando atualmente na onde? Estou em São Paulo, moro com os meus pais. Por várias situações, aí, inclusive meus avós estão morando com a gente também. Porque dois avós meus são cadeirantes e aí precisam de cuidado. Então a gente fica nessa correria, assim. Não tem sido simples. E foi mais ou menos ali próximo que você entrou no preto e no branco também, né? Agora que você tá atuando. Então, não, eu voltei em 2017 e. É, 17, 18 e entrei em 2020. 2 anos Acabou aí. ficando um tempinho. Foi um tempinho. Nesse tempo, eu comecei a cantar muito em sarau, no circuito aqui em São Paulo, tem bastante sarau, apresentando minhas músicas, conhecendo uma galera da cena musical de São Paulo, independente, e também fazia parte da Glocal, que hoje não existe mais, mas era um movimento, não sei se você conhece Crumb, Paulo Nazaré, Não. tá. Enfim, ele é um poeta, compositor, músico absurdo, e era ele, o Marcos Botelho, que organizava o Rock no Vale, aqui em São Paulo. Então, basicamente, eram pessoas que se juntaram para trazer espiritualidade, ação social e filosofia, enfim, cultura, de forma geral. Uhum. E aí, nisso, o objetivo da Glocal era fazer uma ponte da pessoa de Jesus à pessoa dentro do seu contexto social. Então, basicamente, era se você é médico, o que Jesus tem a ver com a medicina? Se você é engenheiro, o que Jesus tem a falar com você como engenheiro? E aí fazia essa ponte com vários temas, sei lá, tinha tema como jazz, tinha tema como Dostoiévski e tema de algum cantor, enfim, tinha filmes também, a gente falava muito sobre filme, Star Wars, é, Wakanda, né, do Pantera Uhum. Negra. Então era um universo de cultura, e aí no final tinha música e a pessoa levava também uma palavra, aterrissava biblicamente. Tinha normalmente live painting, teatro, era muito legal, assim. E eu Nossa, cantava nesse imagina. lugar também. E só antes da gente seguir um pouquinho, eu acabei esquecendo que você é compositora também, né? Você já compôs Sim, algumas músicas. sim. E quando foi a primeira música que você compôs, você se recorda? Me recordo. é, Foi eu quando eu entrei no seminário, a minha família chegou no iPad no sorteio da igreja. E eles deram esse iPad porque eu não tinha note para estudar lá e eu escrevi as coisas no iPad. E eu lembro que eu fiquei muito viciada, eu tava muito viciada no Instagram, no iPad, e eu ficava todo dia com aquilo na minha cara, vendo. E não sei se você já foi a Belo Horizonte, mas o céu é muito lindo, assim. Chama Belo Horizonte por um motivo de verdade. E aí eu tava vendo o iPad, etc, e eu vi a galera postando um, uns céus muito bonitos, assim, sabe? Tanto de pôr do Uhum. sol quanto azul. E eu ficava, nossa Deus, porque eu nunca vejo isso, sabe? Eu tenho muito disso de estar em qualquer lugar e ficar conversando com Deus pra qualquer coisa. Se a pessoa falar, ora, eu oro assim, na hora, tipo, já, entendeu? Eu não gosto desse, eu vou orar, porque senão você nunca ora. Fala, ora por mim, eu já fico, Deus abençoe, na hora. E aí, eu lembro que eu deitei, eu cheguei de uma aula, tava com algumas crises, e eu deitei na minha cama, que era do lado da janela. Aí quando eu deitei e eu tava vendo o céu,
E eu falei, meu, eu nunca vejo. Eu de novo reclamando. Eu nunca vejo esse céu. E aí eu senti também no meu espírito, Deus falando comigo, tá, olha pro céu. Tipo, sai da tela, sabe? E aí na hora eu olhei pra fora e tava um céu tão lindo, tão azul, tão Que maravilhoso. massa. E aí eu lembro que foi exatamente isso. Eu deitei e eu fiz. Então olho para o céu e vejo um azul profundo, capaz de me lembrar, capaz de me provar que há alguém que tudo sustenta. Então volto a sonhar. Que lindo. E aí ficou o refrão, eu fiz os versos, a ponte e foi. E é difícil se lembrar assim quando Deus dá uma mensagem, já vai, anota rapidinho. É, eu já peguei o gravador, na hora. É, tipo, eu pelo menos sou péssima com letra, assim. Sempre preciso de uma telinha me lembrando. Então, na hora eu já gravei, já escrevi, assim, me dediquei àquilo no momento que veio. E pra você, o que é mais difícil, a letra ou a melodia? A melodia é mais fácil pra mim, mesmo. A letra, eu gosto muito de compor tematicamente. Uhum. Então, eu fiz uma música também no seminário sobre Abraão e o sacrifício. Quando era temático, era muito mais fácil. E Basicamente é isso. qual que foi a sua xodozinha que você já fez? Seria essa mesmo? Showzinha. Eu gosto muito dela, mas tem uma que eu fiz, acho que em 2019, 2019, que eu não sei se você lembra do Everaldo, um homem que a polícia confundiu com com um procurado, enfim, com um ladrão, um bandido, e eles eram 80 tiros no Ai, carro, não sei se você lembra uhum. disso. Ouvi sim. O que pra mim já, enfim. E aí aquilo me machucou muito, me doeu muito. E eu fiz uma música também sobre isso, que é qual curta vida me pertence, que se eu faço virar chão. É nesse encontro de vapores que existe transbordar no estender das mãos. Nesse choro, voz do silêncio, não quero me afogar. O mundo anda cansado de trapos. Quando que é eterno chegará? São 70 vezes 7. O que fazer de 81? É tanta desumanidade. Precisamos encarar. Pode haver exatidão. Nesse choro, voz do silêncio. Não quero me afogar. O mundo anda cansado de trapos. Quando que é eterno chegará? Quando que é eterno chegará? Quando que é eterno chegará? Eu só sei que o que será, será. Ah, será. O que será, será. Não há dúvida aqui. Eu acho que essa é a minha xodozinha, assim. Que linda. Parabéns. Obrigada. Ela foi os momentos de mais angústia, assim. E seguindo um pouquinho aqui, né? Você também estudou violino. Além do violino, você já estudou outro instrumento? Pandeiro. Pandeiro? Por Uhum. essa eu não esperava, sinceramente. Ninguém espera. Eu, inclusive, toquei numa premiação. Aqui, ó. Tem os dois. Tipo, eu amo pandeiro. E é realmente o que eu me dedico hoje. Eu comecei a fazer violino com 7 anos, no conservatório de Mauá. Parei com 14. Então hoje eu não toco nada de violino. Nada. Aí depois comecei a estudar canto. E eu amo percussão. Tudo. Tipo, atabaque. É... Tanto que agora eu tava em Salvador. A gente até foi no Pelourinho. E eu falei, nossa, tem um tambor aqui. Tipo, eu amo.
E a gente já viu, eu tenho, desde pequeno, eu sou assim, né? Eu sou muito, não do contra, mas questionadora, assim. Sim. Subversiva, talvez. Então eu tenho muitos porquês. Eu tenho muitas dúvidas. Eu gosto muito das dúvidas, inclusive. E me sinto extremamente apoiada por Jesus. Porque Jesus foi a pessoa que estava lá obedecendo. Olha, é muito louco isso, né? Porque eu ia falar desobedecendo os pais, né? Porque ele ficou, mas Jesus não pecou. Mas ele estava obedecendo a vontade de Deus, que era ficar É. ali no templo. Então é massa quando a gente pensa essas coisas. E aí ele tava lá falando, vou ficar aqui no templo, e os pais buscando, irritados ele. O que você tava fazendo aí? Eu tava na casa do meu pai, tipo, tá tudo bem, sabe? E aí depois ele é basicamente expulso do templo também, porque ele vai ler a Bíblia e fala, hoje se cumpriu as escrituras. Tipo assim, como assim se cumpriu as escrituras? Quem você pensa que você é para cumprir as escrituras? Então, primeiro ele rompeu com a família, depois ele rompeu com a igreja, depois ele saiu com o templo, né, com a sinagoga. E porque a Bíblia fala, né, que ele tinha muita fome pela vontade de Deus. Então, eu sempre questionei muito da onde vem algumas coisas, o porquê que a gente pensa de determinadas formas, como que na nossa sociedade isso aconteceu, enfim, muito curiosa, sempre estudei muito, tipo, sempre mesmo, assim, desde pequenininha. Eu lembro que meu pai abria várias bíblias na mesa, várias versões com comentários, a gente ficava lendo, e ele nunca falou, é isso aqui, ele nunca me doutrinou. Ele me abria para construir a minha teologia, tipo, Que o que você acha que massa. Jesus quis dizer nisso? Então a gente lia a Bíblia mesmo e pegava livros de comentário. Tenho vários, inclusive, da minha estante. Menos do que eu gostaria, mas também tenho mais do que eu já li. Então eu preciso. Sabe quando você vai comprando livro, você fica, pô, eu tenho um livro ainda pra ler, por que eu tô comprando isso? Sei. Eu É a sou minha essa realidade no pessoa. momento. Essa pessoa 100%. Teve uma feira do livro, eu entrei quase em crise de ansiedade na Bienal, porque eu fiquei, meu Deus do céu, tem muito livro aqui, eu nunca vou ler tudo isso na minha vida, sabe? Mas enfim, e aí eu sempre fui meio. Eu sempre pensei por que, que eram tão demonizados as percussões dos tambores. Sendo que a Bíblia fala muito, né? De tambor, etc., né, do pandeiro, Uhum. símbolos, vários instrumentos que a gente não faz nem ideia, mas a gente demoniza porque é de outra cultura. Mas quando é a nossa, a gente já tem 30 problemas. E aí eu gosto daquilo que as pessoas vão estranhar. É basicamente isso. Eu gosto que as pessoas vão estranhar. Eu gosto de Ou, provar que elas não têm base bíblica pra discutir. Tipo, e esse lance de ser questionador, lembro bastante de mim também, porque eu sou programador. Você precisa saber tudo o aham, porquê das coisas, como que funciona o negócio por trás, se você não souber como é que funciona, você não consegue fazer. Às vezes exato. você pode não saber fazer, mas você precisa saber pelo menos como é que funciona ali de certa forma. Aham. E esses dias pra trás eu fui na nutricionista e ela foi fazer biopedância, esse tipo de coisa, sabe? E ela fazendo negócio lá em mim, mas eu. Como é que isso funciona? Mas como é que você viu esse número? Você tirou da onde? Aí ela me Aham. mostrou. Aí eu falei assim, ah, é que eu sou curioso. Ela falou assim, ah, imaginei. Não, e Acontece, é né? importante, assim, se você não questiona, você não sabe por que que você tá indo pra aquele lugar. Mas é muito diferente, por exemplo, eu sou assim com pessoas, com Deus, eu sinto algo, eu só abaixo a cabeça e faço, entendeu? Ou eu não fico, mas por que isso, Deus? Eu não vou ficar perguntando por ele, porque ele sabe de todas as coisas. Eu Sim. vou obedecer. Quando é algo baseado em Deus, ou eu sinto realmente que veio um profeta em confirmação no meu espírito, né, que isso é necessário, a Bíblia diz que é necessário. Falar alguma coisa, eu sempre me atento. Eu sempre coloco minha barba de molho, assim, sabe? Uhum. É importante. Mas no restante, coisas que são muito tradição e pouca Bíblia, sabe? Sei. Eu gosto de questionar. E como a gente tinha comentado antes, né, do seu processo de entrada no preto no branco, como é que foi essa entrada sua no preto no branco? Meu, eu recebi uma ligação do Alex Passos me convidando. Basicamente, eu tinha cantado numa live. Quando a gente comprava qualquer live, né, no início da pandemia, eu tava Uhum. numa live cantando música minha, brincando com um amigo meu, que era pra ele a música, porque minhas músicas são normalmente românticas. E aí, mas não era nada, assim, só tava brincando. E entrou o Felipe Vilela na live, que é um rapper do universo gospel.
E gostou muito, e falou, pô, pelo amor de Deus, eu gostei muito disso. Falou que a gente ia fazer um trabalho juntos, mas não botei muita fé porque a gente, artista, assim, vive de muita promessa. Ah, eu vou fazer tal coisa, eu vou te gravar, e não É, acontece. falar até papagaio fala, né? Aquele ditado. Exato, exato. E aí ele falou com o Alex, falou assim, ó, não tem tal projeto teu? Eu tenho a mulher que você precisa. E aí ele me indicou. Aí a Alex entrou no meu Instagram, eu fui da Lagoinha, né, durante 5 anos. Uhum. Durante 4, na verdade. Primeiro ano, não, segui membro da minha igreja, que é dos meus pais, né? E aí eu aceitei. Ele falou que a gente precisava de processo de oração para confirmação, ele precisava de algumas coisas ainda. Mas uma semana depois ele confirmou que seria eu. Foi E, real assim. Aí ele viu que eu era da família, né? Ligou pro meu antigo pastor, que ainda é meu pastor hoje, se eu precisar, o Flavinho. Uma bênção, maravilhoso, era o braço do pastor Márcio na Lagoinha. Baita coração. Pastor Flavinho é incrível, eu sou muito fã dele, muito fã do pastoreio dele. Eu conheço poucos pastores de verdade na vida, e o Flavinho é um deles. É, E eu honro muito e me sinto muito privilegiada por ter vivenciado isso. Mas enfim, ele ligou, falou. Aí o Flavinho, na hora, tipo, meu, a FAD era uma bênção, vem aqui pra perto, sabe? Então foi, na época Lorena, né? Eu não usava só o FAD. E aí foi muito, muito legal, assim. Ele falou, pô, se o seu pastor tá aprovando e o Flavinho, que tem tanto bom nome, tá tudo em paz. e você sabia desde o início que era pro preto no branco? Ou. Sabia, ele já ligou. Assim, ele ligou trocando ideia comigo, e aí no final ele falou preto e branco. Ah, tá, porque você comentou um projeto e tal, você falou assim, então meio que escondeu pra depois falar, entendeu? Exato. Exatamente. E como é que foi você conhecer os meninos, o primeiro show, como é que foi? Então, quando confirmou, ele falou: vocês vão se conhecer hoje. Aí ele fez uma ligação de vídeo, e a gente conheceu um ao outro, muito doido. E aí, a primeira vez que a gente se viu foi pra gravar Tamo Junto, no estúdio. Aham. Então, assim, foi tudo muito rápido, muito intenso. Não teve esse tipo de relacionamento, entrosamento musical, sabe? Que é tão necessário. Mas, assim, Silas e Lua são meus irmãos, assim, eles são minha família, eu os amo profundamente. E o primeiro show, você lembra quando que foi? Onde Primeiro foi? show. Meu, eu lembro que eu tava na pandemia, então era muita live. Sim. É, E aí teve a primeira live, que foi de lançamento, né? Pra falar que era a gente. Deixa eu ver. Acho que foi isso. Show mesmo, eu não lembro. Mas depois já entrosou demais, eu vi vocês já estão mais do que entrosados, né? A gente fez um combinado, né? Que pra mim foi muito forte, porque banda é um casamento, né? Assim, são pessoas totalmente diferentes juntando os trapos. E aí, a gente combinou que se a gente tivesse qualquer tipo de desconforto, a gente falaria. Se fosse caçar pelo em ovo, a gente falaria e conversaria uns com os outros, sabe? Então, sempre que a gente tá desconfiado, que a gente não tá confortável e etc., a gente troca uma ideia. E mesmo que fique mais confortável, você tem um relacionamento, né? Às vezes você tem uma conversa difícil, fica mais difícil ainda depois, mas depois fica muito melhor. Porque é Sim. de amadurecimento. Então é isso, assim, que a gente vive e é muito bom, é muito claro, é muito transparente. E comentando um pouquinho também desse do projeto Preto no Branco Vertical, né, que a gente até comentou aquele dia aqui que vocês estavam em Sim. Irlândia. É um projeto muito marcante, né? As músicas são incríveis. Glorificamos Eu Estou Viciado, devo Ai, que confessar. bênção. Mas eu queria perguntar pra você como é que foi a experiência desse álbum pra você, sabe? Porque ele é um álbum bem profundo, né, em todas as músicas. A gravação dele, eu acredito, deve ter sido incrível também. Sim. E fazer aquela perguntinha de sempre, né? Que qual que é a sua favorita, a sua xodozinha desse álbum? Meu, foi incrível gravar esse álbum. Eu gosto muito daquele tempo. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Tá, você não faz parte desse tempo. Mas teve um tempo. Eu não sou tão mais velha, eu tenho 28, mas assim, do Adoração e Adoradores, David Keelan, Heloísa Rosa, Cirilo, enfim, Toque no Altar, Ministério Apacentar. E era uma adoração muito brasileira, porque hoje a gente importa muito.
né? A Sim. gente traduz muita música. E eu fui 3 anos da Hilson, eu amo e tá tudo bem, sabe? Eu sou apaixonada dos meus Uhum. pastores de lá, mas eu sentia falta, sabe? Sim. Dessa canção, essa melodia que se encaixa na métrica brasileira, que é Brasil. Que o Nossa, Morado faz bastante, o Morado faz muito isso, eu gosto muito disso. você tava comentando, né? Eu sou apaixonado pela língua inglesa. Comecei a estudar com 15 anos. E assim, Uhum, foi um amor e ódio ao mesmo tempo, né? Com o inglês, que é assim. Mas uhum, pra ajudar bastante, eu comecei a ouvir muita música inglesa. uhum. E conheci a Kim Walker Smith. Que assim, me apaixonei nas músicas dela também, da Jesus Kari Cutter. Job. E ouvia muita música em português, traduzida deles, mas não sabia. Aí de repente eu comecei a ouvir, comecei a entender, falei assim, putz, essa música que eu conheço, essa música que eu conheço, essa música É, que eu conheço, essa música que eu conheço. tudo deles, exato. E. Inclusive, tem no álbum da Hilson em português uma música que eu canto. Mas aí a Hilson, a partir do momento que ela veio pro Brasil, as versões são dela, né? Uhum. Então, Qual que eu é? tenho Sopra Sobre Nós. Conheço. Então, sou eu que coloco a voz aqui no Brasil. Então eu amo, assim. Pelo amor de Deus, Uhum. escuto Hilson minha vida toda. Jesus Cutter, eu fui no show aqui no Brasil. Troquei uma ideia com Kim, sabe? Tipo, gosto muito. Não aquela ideia, somos amigas, mas sabe quando passa rápido, etc. Aham. Muito simples, inclusive me inspira muito, não sei se você percebe, mas eu não gosto de. Eu não sou muito glamurosa, assim. Eu gosto do. Eu gosto de coisas diferentes. Se for uma premiação, eu vou fazer uma maquiagem estranha, eu gosto disso. Se for uma gravação de um DVD, eu vou me dedicar a isso, porque eu gosto dos conceitos artísticos. Eu bebo muito de cultura e arte. Mas em show, eu não vou ser aquela pessoa que vai usar um salto, sabe? Tipo, ou que vai usar. Eu não sou essa pessoa, eu sou muito mais simples. Eu mal uso maquiagem em show. Uhum. E veio muito da Kim, porque eu não sei se você lembra dos vídeos. A Carrie, ela é mais menininha, né? Mas ela se arruma mais. Mas se você for ver álbum, a Brooke Fraser, a Teia, a Kim Walker, a Jen Johnson se arruma um pouquinho mais. Mas a Stephanie é totalmente, sabe? Tem músicas com a garota de touca lá na adoração da igreja, tá tudo bem. Porque eu acredito nisso, assim, eu não quero criar distância. Eu quero Sim. ministrar e que as pessoas se sintam próximas, sabe? Tipo, não que elas vejam algo que pareça inatingível, mas que elas se Sim. identifiquem, assim. Se eu estiver na plataforma e as pessoas se identificarem, não me acharem distante na minha vestimenta, no máximo eu vou exagerar no brinco porque eu gosto. Por exemplo, eu tô de Clippers agora porque eu gosto de NBA e um brinco cheio de boné de basquete. Então, que faz parte. Mas eu não gosto de criar essa distância, sabe? Sei. Na, na duração, e isso foi muito por conta do Jesus Cuttery. Isso é muito Eu gostava importante você muito. sentir que esses cantores, né, são pessoas como nós, sabe? Exato. E Que a gente tá você falou, adorando junto, né? isso daí, eu lembrei de um congresso que a gente montou aqui em Orlândia em 2016. Foi o primeiro Uhum, congresso que eu participei como adolescente. E eu sempre gostei muito de estar à frente ali, sabe? uhum. Então eu meio que me considerava vice-líder, por mais que eu não era. Mas eu gostava, sabe? Então eu participei muito. E nesse congresso a gente trouxe a Isadora Pompeu, trouxe uma outra cantora que se chama Pérsida, que é aqui da região. E nós Uhum. trouxemos a Lídia Moisés. E eram assim, cantores incríveis, né? Que a gente via em YouTube e tudo mais. E meio que tinha aquele lance de, nossa, um ídolo. E essa minha líder, que participava aqui com a gente do podcast, infelizmente ela não participa mais, é, ela me ensinou essa visão, sabe? Que são pessoas como nós. E ter esse contato que a gente teve, que foi o primeiro, né, com a Lídia e com a Isadora Pompeu, foi muito legal. Porque a gente foi jantar e você via assim que são pessoas como nós. Exato. Não tem nada de diferente além da unção, do esforço, do estudo, claro, Sim. mas é, ainda continuam sendo pessoas Mas comuns. enfrenta problemas, precisa de relacionamento com Jesus. Sim. É gente, é gente. E É acaba maravilhoso. que quando você não vê isso, você imagina muito que é algo assim inalcançável. E essa visão que você está tendo realmente de trazer para perto é algo essencial.
Principalmente nos dias de hoje, entendeu? Do mundo instagramável, que é tudo Instagram, tudo perfeito, né? Exato, exato. Eu acredito muito nisso, assim. Às vezes a gente vai pra show, né? E as pessoas ficam, nossa, muito obrigada. Eu não acredito que você veio até aqui. Mas, sei lá, é óbvio que a gente precisa honrar e que a gente precisa cuidar, ter zelo. Eu amo, eu me sinto muito privilegiada. Mas é isso, eu tô aqui pra servir. Sim. Então, quando as pessoas me agradecem, a minha cabeça, eu juro, meu coração fica. Eu tô fazendo aquilo que eu preciso fazer. Tipo, eu tô servindo vocês com minha arte, com meu talento, assim, sabe? São shows de prefeitura, a gente tá recebendo pra entregar nosso melhor, sabe? Eu acho muito, muito bonito como fica funcional. E eu temo muito porque a gente discute muito sobre pecados morais, etc. Mas em Provérbios fala, né, sobre 8 coisas que Deus não gosta e a oitava ele abomina, que é um olhar altivo. E a gente não pega isso, assim, a gente não discute Uhum. sobre isso, assim. Um olhar altivo é uma coisa que Deus deixou claro, né, que ele abomina. Sim. Eu não sei se você entende, tipo, o que é altivez, mas é basicamente esse olhar que você se considera superior. Uhum. Entende? Tipo, você olha as pessoas com altivez. E aí eu já fico, nossa Deus, me ajuda a nunca cair nesse lugar, sabe? Sangue do Cordeiro. E você tava falando, eu já tive alguns puxões de orelha disso, sabe? De sendo realmente cuidado por Deus, né? A própria Bíblia fala que quando nós somos julgados é pra gente não cair, É. né? Aham. E há alguns momentos já Jesus foi me moldando pra isso, sabe? Pra não deixar a essência sumir, Uhum. independente do que a gente tá fazendo, entendeu? Eu falo Sim. às vezes profissionalmente, sabe? Porque você vai dar um conselho, algo do tipo, e é muito. Tenho muito receio de parecer estar querendo ser melhor, entendeu? Sendo que Uhum. não é a realidade. Até porque eu não sou ninguém. Estou me moldando e mesmo no final da minha vida eu ainda não vou ser ninguém demais, entendeu? É maravilhoso a gente reconhecer nosso valor e também nossa insignificância, né? Tipo, eu sei que Deus nos olha como o bem mais precioso, sabe? Como o menino dos olhos. Eu sei disso. Mas ao mesmo tempo eu sei que comparado à grandeza dele, do sacrifício dele por nós, a gente não é nada. Então a gente equilibrando, sabe? Isso tudo dentro da gente, porque a Bíblia fala, né, pra gente não se considerar maior que ninguém, mas a gente também não é menor. Sim, E nisso está o segredo de muitas coisas, na verdade, né? A gente rompe com preconceitos dessa forma, a gente rompe com diferenças dessa forma. Por saber que por mais diferente que a pessoa seja, ou por mais. Aqui no Brasil a gente tem um lance de desigualdade enorme, né? infelizmente. Existem. Então, existem coisas que você não enfrenta em outros países. Eu não saí do Brasil ainda, mas eu assisto vários vídeos e eu vi uma mulher que ela é brasileira, tá morando na Austrália há um bom tempo, e ela disse que ela fica constrangida, assim, de tanta gente em situação de rua e ao mesmo tempo Lamborghini passando na rua, sabe? Tipo, uma galera com carrão. E como isso acontece? Como é que é tão disfuncional? E aí, por que eu tô falando isso? Porque o nosso olhar socialmente, e isso atinge a igreja porque a igreja está inserida numa sociedade, tá treinado para olhar com desdém ou achar aonde eu sou melhor que aquela pessoa. Então, se você tá num restaurante muito caro, o garçom, mesmo ele não tendo dinheiro, talvez, não sendo dele o restaurante, ele vai te julgar com uma pessoa bem-vinda ou não para estar lá. Ele vai ver se sua roupa é de marca ou não. E Sim, na Austrália, ela falou assim: eu não vou julgar o garçom, eu não vou julgar ninguém, eu não vou tratar mal, eu não vou tratar com desdém, porque é tão perto o poderio aquisitivo que o mesmo restaurante que eu tô sentado, o garçom pode estar sentado no outro dia, entendeu? Porque as sim. pessoas recebem bem, elas têm dignidade. Então, enfim, aterrissei isso no social, porque para mim é muito importante a gente pensar a espiritualidade dentro, né, da questão social, mas para dizer isso, assim, a gente tá aqui para ser servo dos outros. A Bíblia fala: você quer ser meu discípulo? Jesus fala: sirva, lava os pés como eu tô lavando de vocês, sabe? Uhum. Faz o seu melhor, não é para você esconder seu tesouro, é para você multiplicar ele, mas ao mesmo tempo, você entende? A gente não tá cumprindo mais do que a nossa obrigação. Uhum. E Deus nos honra, Deus realmente coloca coisas nas nossas mãos. A quem muito é dado, muito é cobrado. Tudo isso.
eu tô tentando equilibrar, porque a gente é meio pendular, né? A gente tá no extremo, vai pro outro, vai do outro pra lá. Mas a E gente precisa nenhum cortar extremo é bom, isso é algo que nenhum precisa extremo ser é bom. dito, né? O Espírito Santo, ele tá aí como fruto do Espírito, trazendo domínio próprio, temperança, né? É isso, assim, longanimidade. O Espírito Santo, ele serve para equilibrar esse pêndulo dentro da gente, na minha opinião. É... Enfim, que a gente seja servo uns dos outros, assim. Sim, Porque parece que quanto mais a gente conquista, mais a gente se considera mais em alguma coisa, sendo que a gente podia estar usando nossos ombros para colocar o pé de alguém e levantar, sabe? entendo. Tipo, a vitória de um só não é vitória. Tem que ser algo coletivo. E até que você estava falando, comparando com outros países, né? A gente viu tanto que aqui objetos têm muito valor, né? Você ter um iPhone diz muito sobre você, entre muitas aspas, no Brasil, né? Você usar uma roupa de Totalmente. marca, um carro importado, um carro novo que seja, entendeu? E Uhum. sendo que fora, isso são apetrechos, é algo a mais. Tanto que você pode ver Exato. que um carro fora do país, do Brasil, tipo nos Estados Unidos, por exemplo, entre aspas, né, é muito mais barato. E a- o serviço do, é, do mecânico é muito mais caro. Como que a gente. Aqui é Não, invertido. gente, uma pessoa que faz unha nos Estados Unidos é absurdo o valor que as pessoas pagam para um cabeleireiro lá. Não, Pra uma você falou manicure. isso É aí, eu lembrei absurdo. de pessoas de serviços gerais, sabe? Limpeza de casa e tudo mais. Lá é muito bem pago. Muito. E É, aqui é tipo assim, a pessoa é menosprezada por muitos, sendo que é um exato. serviço tão digno quanto. E cá entre Quanto? nós, eu admiro muito. Porque assim, eu tenho algumas pessoas na minha família que trabalham com isso, e eu não sei fazer metade. Entendeu? Se me pôr pra Exato. limpar a casa, eu não limpo metade do que esse pessoal faz. Sim. A gente veio de uma nação escravagista, né? Tipo, a gente é um país colonizado que está tentando retirar essa mente colonizada, sendo decoloniais, e é um processo difícil. Sim, Mas por conta desse processo escravocrata, tudo que é de serviço, as pessoas elas subestimam, elas acham muito caro, elas querem dar valor ao trabalho dos outros, não dar valor de valorizar, dar valor assim, tá muito caro, diminui isso. Porque já pensou que uma pessoa, eu não lembro quem, é o Pedro Cardoso que faleceu numa entrevista, uma pessoa milionária, uma pessoa com dinheiro, o que for, ela compra um apartamento e ela paga 1 milhão, 2 milhões tranquilamente no apartamento. Mas quando o pintor chega e fala, fica 5 mil o serviço, ela acha um absurdo e pede desconto. e pede desconto. Porque para ela é mais tranquilo pagar em um objeto do que valorizar o trabalho do outro, porque aquele outro antigamente seria um escravo. Tipo, Sim. entende? Então a gente está num longo processo de voltar as coisas para uma ótica saudável. Voltar as coisas para o valor real de trabalho. Igual, eu falo até na minha profissão mesmo, né? Como programador, já desenvolvi vários sites, sabe? E o primeiro trabalho que eu fiz, assim, que eu fui remunerado foi um site que eu vendi. E como é, assim, muito novo, sabe? Eu não quis pôr preço. Eu deixei aberto ali, aí a pessoa pediu pra eu colocar um valor. Aí eu cobrei na época, assim, era muito pouco, era R$ 350, sabe? Sim, super em conta. E é algo. Além do valor ser pequeno, é um trabalho, entre aspas, difícil, porque não é todo mundo que faz um site. Então, Uhum. assim, Eu não sei para onde vai. você pensa que seria algo que a pessoa questionaria menos, né? Aí essa pessoa foi, conversou com alguns colegas dela, falou assim que o que eu tinha feito faria em 30 minutos, que era, tipo assim, desmereceu todo o meu trabalho, sabe? Sendo que eu demorei bastante tempo, porque eu tava aprendendo, então assim, foi algo mais custoso. Sim. E, enfim, decidiu me pagar muito menos, eu aceitei, porque foi um aprendizado de qualquer forma, sabe? Aham. Sim, Só sim. que, mesmo assim, eu fiquei pensando, cara, um trabalho como desenvolver um site, que é algo mais complexo, envolve a tecnologia, blá blá blá, já tá tão desmerecido assim, imagina outros trabalhos que são muito mais manufaturados, né? Exato. É verdade. Não, para mim isso é loucura, assim.
Se você me falar pra fazer um site, eu nem sei. Quando a pessoa fala assim, ah, paga o que tá no seu coração. Amado, eu não tenho dinheiro pra te pagar o que tá no meu coração. Tipo, me fala um valor, sabe? Porque eu não. Se eu abrir. Eu tô com o meu note aqui na minha frente. Eu não sei pra onde vai. Assim, eu sou péssima. Eu acompanho no bloco de nota. Eu tenho. Sei lá. Não, eu não tô brincando. Eu tenho 30 blocos de nota aqui. Porque eu escrevo tudo no papel. Eu amo. Não gosto de tecnologia. Não gosto. Tipo. Galera ama TikTok, eu fico, não, pelo amor de Deus, não aguento, sabe? Ou, Sou sabe velhinha, sou uma uma coisa que idosa. é contraditória? Eu sou programador, mexo tudo em computador e tudo mais, só que na hora de reuniões e tudo mais, eu gosto muito de anotar em papel e caneta. Eu sou das antigas nesse detalhe. Que Assim, massa, eu acho muito legal. às Mas vezes assim, é eu. valorizar porque, pô, eu acho muito, 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 muito massa. Meu irmão é programador. Que legal. E é uma profissão muito legal porque você consegue conhecer diversas áreas. Isso que é É, o que mais me exato. encanta, sabe? Que eu Aham, gosto muito de aprender. Aí mexendo com aham. programação, são diversas áreas que você pode estar trabalhando, então você aprende muito. Eu aprendi de parte contábil, financeira, produção, tudo trabalhando como programador. Que incrível, que incrível. Para nossas perguntinhas finais, a gente sempre gosta de Tá bom. dizer que não existe resposta certa, sabe? Vai ser apenas uma visão ampliada com a visão da FAD sobre essas perguntas. Tá. E para iniciar, eu queria perguntar para você, o que é amor para você? Eu vou citar Bell Hooks. O amor é o que o amor faz. E família? Hum, núcleo de amor. E Deus? Essa pega, né? É difícil definir essa. Amor. É, Deus é muita coisa, né? Deus é tudo. Mas acho que amor define, assim. É que pra mim, pelo menos, é muito forte, né? Porque ele é fiel, ele é digno, ele é santo, ele é justo, ele é. Só que Deus é amor, tipo, ele não é amoroso, ele é amor. Então, até quando a gente fala de todos esses atributos, fiel, leal, onisciente, onipresente, onipotente, até justiça, Deus é Uhum. justo, é no amor, porque ele é amor. Então, assim, saber que ele é amor já faz a gente repensar em muita coisa que a gente reverbera. Sim. E umas perguntinhas novas que a gente acabou implementando nessa temporada Nesse intervalo, brincadeira, nesse intervalo. é: se você pudesse ter a oportunidade de conhecer alguém que já nos deixou, quem você gostaria de conhecer? Famoso ou não, tá? Nossa, eu vou ser muito crente agora. Mas eu amaria trocar uma ideia com Débora. Massa. Mas o Mesmo. que você perguntaria pra ela assim? Eu tenho curiosidade de conversar com duas mulheres da Bíblia, Débora e a mulher de Jó. Mesmo. Porque a mulher de Jó, ela falou, amaldiçoa teu Deus e morre, mas ela tava com ele até o fim, né? Sim. E Deus não matou ela. Entende? Ele teve novos filhos com essa mulher. Então, assim, quando a gente fala, por exemplo, que o amor é o que o amor faz, mesmo eles tendo cansada e chateada com Deus e tendo falado isso, ela tava lá com o Jó. Então eu quero saber como foi esse processo, mas eu quero saber muito. E Débora, eu quero muito saber porque eu acho que ela é uma das precursoras do que desse empoderamento feminino, assim, sabe? Tipo, a única juíza e ao mesmo tempo mãe, esposa e, sabe? Ela Uhum. fazia muita coisa, eu acho muito incrível, Débora é muito incrível. E Eu trocaria uma, ideia com o Bell Hooks também. Enfim, muita gente. Muita gente.
É. Se fosse falar de todo mundo, não daria nesse vídeo Não só, né? daria, exato. Eu optaria por falar com mulher. Nossa, eu amaria falar com Lélia. Nossa, eu amaria. Brasileira. Mesmo. Martin Luther King. Trocaria uma ideia com o Malcolm X também. Nossa, muita gente. Sério. E, e uma pessoa que você gostaria de fazer um feat que você ainda não fez? Interessante. Hum, eu amaria fazer um feat com Paulo Nazaré. Mesmo. A gente já cantou junto e tal, mas eu amaria uma composição assim com ele, Uhum. sabe? Porque pra mim ele é a caneta que eu mais admiro, é o maior letrista dentro do evangelho e da vida, assim, sabe? As músicas dele sempre me ajudaram muito, me traduziram muito. Acho que ele, dentro do meio gospel, no secular, não sei se é válido aqui também, mas Fica à vontade. eu amaria fazer algo com Maria Rita, provavelmente, assim. Ela é de uma musicalidade. Nem que fosse tocar um pandeirinho pra ela, o que fosse, eu admiro muito, assim. E se você não fosse cantora, o que você gostaria de fazer? E, olha, quando eu era pequena, eu falava que eu seria presidente, caixa Olha, de supermercado e arqueóloga. três coisas totalmente ligadas, né? Você reparou? Totalmente, assim, eu era uma criança muito coesa, mas hoje eu trabalharia como articuladora política, provavelmente. Gosto muito disso. Quero muito dar aula em faculdade um dia. Não Legal. com nada relacionado à música. De forma acadêmica mesmo. Ciência da religião, enfim. Gosto muito de estudar. Igual eu, agora que eu comentei contigo, né, que eu tô dando aula, é uma realização pra mim, principalmente pela idade, né, É, muito novo, tudo mais. É uma escola que eu estudei, sabe, que fez parte totalmente do meu crescimento profissional, sabe? É, o Pedro, hoje programador profissional, tem muito dali, sabe? Tanto em programação quanto em conhecimento de vida, sabe? sim. E eu nunca vou esquecer do meu pai me falando que, Pedro, um dia você ainda volta para a sala de aula e não como aluno. Incrível. E ano passado, que eu estava completando a minha faculdade, né, eu falava que eu ia dar aula esse ano. Mas sabe quando você fala, tipo assim, no maior blefe? Porque, tipo assim, pensei, só tem um bacharel muito novo, tem tantos outros profissionais capacitados. Sim, meio que você me diminuiu, sabe? Acho que Uhum, não seria capaz. Mas eu falo que eu brinco muito sério, né? Falei assim, eu vou tentar, pelo menos. Pelo menos eu tentei. Aí eu fiz uma inscrição, tudo mais, não contei pra ninguém da inscrição. Aí passei na primeira fase, fui pra segunda, que era a parte de dar a aula, tudo mais. E deu certo, e no final, tipo, eu não acreditei quando me ligaram, sabe? uhum. Porque eu não imaginava que eu ia ser aceito. E foi muito legal. E estar lá, assim, é um aprendizado gigantesco, por mais que é difícil, sabe? Sim. Você tem que lidar ali com pessoas. São 20 alunos na sala que você não sabe se tá num dia bom, se tá num dia ruim. Pode acontecer inúmeras coisas, mas é uma realização, assim. Poucas pessoas sabem, porque, entre aspas, não tem muito a ver com a minha área, né? Porque eu sou programador, gosto muito disso. Mas dar aula era algo que eu queria, assim, bastante. E deu certo. E Deus bom, cuidou. você juntou as duas coisas. É. E para finalizar essas perguntas, uma que eu adoro. O que você colocaria na sua lápide? Que frase você deixaria escrito? Hum, entendeu que ser é o bastante. Que bonito. E eu ia falar a última, mas a última não. A gente esqueceu das perguntas do Instagram. Temos três perguntas que a gente separou de lá pra você. A Gabriela Maia mandou aqui pra gente quais tipos de livro você gosta de ler.
Olha, eu gosto muito de livro. Hoje eu tô lendo muitos livros sobre racismo e negritude, de forma geral. Eu leio muito sobre psicanálise, tenho lido muito sobre psicanálise. E eu gosto de clássicos, de autores clássicos, na verdade. Então, eu gosto muito de Ariano Suassuna, de. Deixa eu ver, aquelas. Olhando na minha estante. Gosto muito de C.S. Lewis. Gosto muito, assim, de escritores que não necessariamente escrevem sobre teologia, mas falam sobre teologia prática, Uhum. sabe? Então, eu gosto muito, leio muito eles. E a última que nós separamos pra hoje? Ela conheceu a banda, você perguntou. É, se eu acabei perguntando, que é como que você conheceu a banda. Ai, Acabei tá tudo falando no bem. meio Tava ali. tudo alinhado. E pra finalizar, Fad, nosso propósito aqui é realmente instigar as pessoas a fazer diferença no mundo, sabe? Viver a melhor versão. E que é difícil, mas é possível. E eu queria que você deixasse uma Uhum. mensagem, aquilo que tocar no seu coração, pra inspirar as pessoas. Hum, se esforce em parecer com Jesus. Acredito que muito vem disso. Não. A gente às vezes esquece que ele foi 100% Deus e 100% homem. Pense sobre os processos dele como homem, sabe? Uhum. Tipo, que ele chorou, que ele achava ter vindo só para um povo e percebeu que ele encontrava fés muito maiores e que o aceitavam muito mais fora de Jerusalém, sabe? Tipo, a mulher Fenícia, o centurião. Enfim, se pareça com Jesus. Leia a Bíblia, assim. Leia a Bíblia para se parecer com Jesus. Porque isso faz você entender não só o seu ser na igreja, mas o seu ser como igreja, como templo, sabe? Uhum. Aí não tem como não mudar a sociedade, transformar a cultura. Não tem como. Muito obrigado mais uma vez por ter topado participar aqui com a gente, tá, Fad? Foi uma conversa muito proveitosa, eu gostei demais, espero que você tenha gostado também. Então, em nome de toda a família Fazendo Diferença Podcast, a gente queria agradecer por ceder um pouquinho do seu tempo e estar aqui conosco essa noite. Ai, muito obrigada, Pedro. Muito obrigada, Gabi, que tá aí atrás. Ela mandou Obrigada, um oi. gente. Obrigada, gente, que ouviu, que vai ouvir. Que você seja edificado, assim. Em nome de Jesus, acho que é isso. Eu tô muito feliz de estar com vocês. Obrigada pelo tempo, de qualidade. Gosto muito da troca, gosto muito de crescer. Foi bom te ouvir também. Então, que Jesus continue nos abençoando. Amém. E você pode fazer diferença conosco também, curtindo, comentando, compartilhando nosso vídeo, se inscrevendo no nosso canal, seguindo a gente lá no Instagram também, pessoal. Isso é muito importante pra gente continuar produzindo os conteúdos pra vocês e pro YouTube entender que é um conteúdo de qualidade, que a gente possa crescer cada vez mais. Então, venha fazer diferença conosco. Tchau, tchau.